Boa tarde. Hoje, 12 de outubro de 2021, hoje a gente celebra, pelo menos comemorativamente, tem o feriado da Nossa Senhora Aparecida, que é padroeira do Brasil, mas também a gente comemora o Dia das Crianças. Eu procurei nas minhas fotos, nos meus arquivos, fotos dos meus filhos para colocar no Face, para postar homenagem, essas coisas todinha, vendo todas as postagens de famílias que são colocadas. Alô, Lina, obrigado pela presença, para o Hélio Ferreira também, obrigado pela companhia. Mas aí eu fiquei pensando o seguinte, na minha infância, como foi minha infância, como era comemorado o Dia das Crianças, no período que eu era criança. E aí, como eu estou fazendo a série nas redes sociais de como chamar atenção, como conversar com o seu público a partir da sua história, fiquei pensando, por que não contar um pouco dessa infância, como é que foi, para criar essa empatia e também para a gente ir servindo como estudo, né, para o trabalho que a gente vem fazendo, orientando os candidatos. Porque como é que a gente conversa, como é que a gente fala para jovens, alguém na minha idade, um candidato de meia idade, como é que vai falar para a juventude que está andando de skate, que está dançando hip hop, que dança funk, enfim, as crianças, os jovens que têm, é uma outra fase, uma outra era, há uma distância enorme entre a minha adolescência, a minha juventude e a da atual, e assim para todas as pessoas da minha faixa etária, da minha época, ou seja, da minha geração. Como é que a gente que faz política conversa com essa geração? Eu estava me lembrando qual era o comportamento da minha mãe comigo, né? Como é que ela se comportava com a minha educação. Primeiro, ela era muito rígida com a questão de escola. Minha mãe, apesar de ela trabalhar, sair cedo, chegar à noite em casa, ela participava de todas as reuniões dos pais, ela acompanhava a tarefa, ela acompanhava a assiduidade que a gente tinha na escola, as notas. A mamãe era muito presente nessa questão da educação, no acompanhamento da gente. Mas tinha uma coisa que eu devo dizer, que se eu fosse criança agora nesse período e minha mãe tivesse o mesmo comportamento que tinha, com certeza ela ia ser presa ou algum vizinho ia denunciá-la ao conselho tutelar. Porque meu pai abandonou minha mãe, eu tinha 5 anos, com 9 filhos menores. Ela tinha 9 filhos menores. E ela tinha que alimentar todas essas bocas, tinha que ter comida em casa. E só tinha um jeito. Ela era semi-analfabeta, não sabia, né, só sabia passar roupa e lavar. Então ela lavava e passava roupa na casa das famílias direto. E foi assim que ela nos educou. E ela tinha uma coisa que eu, que sou do sexo masculino, que vivi com ela esse aspecto, para ela o homem não ficava na cama até o sol sair, de jeito nenhum. O homem tinha que levantar da cama antes que o sol aparecesse, tinha que estar trabalhando. Ela dizia que o homem em casa atrapalhava, que o homem tinha que produzir, tinha que ser o mantenedor, tinha que ser o cara que trabalhava, que saía cedo e voltava à noite e colocava comida em casa. Essa era a visão que minha mãe tinha do ser homem. O ser homem era ser responsável, o ser responsável para ela era alimentar os seus. Eu fui educado dessa forma. Comecei a trabalhar, ela arrumava quintal para a gente carpir, terreno para limpar, ela mandava a gente trabalhar com o vizinho para levar a gente para trabalhar como ajudante sem precisar receber nada, era só em troca da comida para a gente não ficar em casa sem fazer nada. Portanto, minha mãe com certeza seria enquadrada na lei de exploração do trabalho infantil ou qualquer coisa análoga a isso, que eu não conheço tão bem a ECA desse jeito, a lei de proteção à infância e à juventude. Mas qual a relação que dá para fazer isso com os jovens de hoje? O que isso nos traz?
Hoje o jovem só pode começar a trabalhar a partir dos 14 anos, num trabalho formal, que ele vai receber o treinamento, que ele vai receber um curso técnico, que ele seja avaliado por a escola, ele tem que estar indo bem na escola, com boas notas, ele tem que ser supervisionado e ele tem que ser um trabalho que ele gere um emprego futuro, ou pelo menos a perspectiva de futuro. Qual a diferença da minha geração para essa geração? Quero dizer para você que nos acompanha que a diferença ela é um pequeno espaço que foi ocupado e que muita gente esquece, foi a Constituição de 1988. A Constituição de 1988, para aqueles que não sabem, ela foi inspirada no estado de bem-estar social que Ulisses Guimarães, enfim, que a Constituinte brasileira, os mais progressistas da época, se inspiraram nos estados europeus da social-democracia europeia, que lá os liberais, vejam os senhores, os liberais, para não perder o governo para os socialistas e para os comunistas logo após a Segunda Guerra Mundial, resolveu, para não perder os dedos, deram os anéis. Colocaram seguro para o trabalho, educação universal e gratuita para todos, acesso à aposentadoria, acesso universal à saúde, assim é na Itália, assim é na Espanha. Alguma coisa está diferente, mas na Inglaterra é um dos melhores sistemas de saúde. Isso foi tudo os liberais, com medo de perder o governo, concederam esses benefícios à família dos trabalhadores. Portanto, o trabalho lá, o sindicalismo foi bastante autorizado, foi bastante incentivado, tanto que na Inglaterra o Partido Trabalhista já teve no governo várias vezes e é muito forte, com base sindical muito forte. Assim também é na Alemanha, os socialistas são bastante presentes na política e eles conseguiram que o Estado olhasse para a mão de obra ou para aqueles que necessitam do Estado. Essa é a diferença da infância que a Constituição de 88 prevê, aquilo contrário àquilo que acontecia na minha infância, na infância da nossa geração, que você trabalhava sem nenhum cuidado, você podia estudar desde que você tivesse autorização dos pais, podia estudar à noite, você podia produzir. Depois de 88, o Estado pensa o seguinte: o Estado é responsável pela educação de suas crianças. O Estado tem que dar a escola pública de boa qualidade, gratuita e com boa técnica para suas crianças. Tem que dar alimentação desde a primeira escola, desde a creche, tem que dar alimentação, tem que dar... tecnicamente, essa criança tem que socializar desde pequena para ser preparada para ela entrar no mercado de trabalho já mais humanizado e com boas relações. Essa é a visão da Constituição de 88 e da Lei de Proteção da Infância e da Juventude. Portanto, essa é a distância que separa a minha geração da geração pós-88. Uma que não era protegida por nenhuma lei, que era obrigação dos pais educar, que era obrigação dos pais alimentar, que era obrigação dos pais dar educação. Depois de 88, essa obrigação legal passa a ser do Estado. O emprego é mais bem protegido, o emprego tem outras nuances de proteção além da CLT, tem o sindicalismo mais de proteção e que agora, atualmente, no atual governo, está sendo totalmente desmontado. Aquele Estado pensado na Constituição de 88, de proteção ao trabalhador, de proteção às crianças, de proteção à mulher, de proteção à juventude, enfim, um estado de bem-estar social que via no cidadão a ser protegido, está sendo desmontado. Portanto, hoje, no Dia da Criança, eu quero dizer para você que se prepara para disputar a eleição, para você que quer se colocar à disposição da sua comunidade, do seu grupo de apoio, da sua classe social para você representá-la, que o Dia da Criança não pode ser só um dia para distribuir brinquedos, um dia para tirar foto bonita, para acompanhar, não.
Tem que ser um dia em que a gente pensa que as crianças não podem ficar no semáforo vendendo bala, que crianças não podem ter seu trabalho infantil explorado, que a criança não pode se prostituir, que a criança, o lugar da criança é brincando, né? O lugar de criança é estudando, o lugar da criança é se preparando na cultura, é se preparando com música, se preparando no esporte, é se preparando coletivamente para viver a sua vida plena. Esse é o estado, essa é a homenagem que eu quero fazer às crianças hoje. Que a gente pense num futuro melhor para as crianças, que a gente pense em um estado que intervenha na economia, mas para proteger aqueles que mais precisam. Que tenha proteção, que crie um cinturão de proteção a todas as crianças. Vocês já imaginaram hoje, nós que temos a oportunidade de ter nossos filhos saudáveis nas escolas, estudando, ou bem ou mal com alguma dificuldade, mas eles estão estudando, estão comendo, estão se vestindo, estão se locomovendo, estão brincando. Vocês imaginam quantas crianças existem nos lixões hoje buscando alimentação de restos? Vocês já imaginaram quantas crianças hoje estão ganhando, está vendendo seu corpo por um sanduíche? Vocês já imaginaram quantas crianças hoje não têm um teto para dormir? Vocês já imaginaram isso? Essa é a mensagem que eu quero deixar para você que quer se candidatar, para você que está se preparando para 2022, se colocar o seu nome à disposição, disputar uma eleição de deputado estadual, deputado federal. Pense nas nossas crianças, elas não são o futuro desse país, não. Elas precisam ser protegidas porque a nossa infância, aquilo que nós vivemos, foi um estado diferente, uma outra oportunidade, e nós tivemos a oportunidade de chegar até aqui. Nós precisamos dar essas oportunidades para as nossas crianças, tá certo? Portanto, é isso que eu queria falar hoje nesse Dia da Criança, saudar os católicos pelo Dia da Padroeira, saudar o Brasil, mas saudar você que se preocupa com essas crianças, com aquelas que estão nos semáforos, com aquelas que estão sem teto, com aquelas que estão se prostituindo, com aquelas que estão usando crack, com aquelas que estão sem nenhuma perspectiva de vida, estão se entregando aos vícios. Essa é a nossa preocupação hoje no Dia das Crianças, tá certo? Fiquem com Deus, obrigado, um beijo no coração e até a próxima.